Olá, meus amigos, companheiros de jornada em nosso canal no YouTube. Mais uma vez, bem-vindos agora para mais um vídeo da série Livros que eu recomendo. Antes, eu gostaria de fazer aquele lembrete tradicional. Inscrevam-se em nosso canal, curtam, comentem e ativem o sininho para receber as notificações. Dessa forma, todas as vezes que novos vídeos forem disponibilizados, você terá acesso prioritário. Um outro aspecto interessante é que quando você curte e comenta, ajuda também a trazer tráfego para o vídeo que você está assistindo. E o mais importante, temos aqui outras séries, por exemplo, História da Igreja, evidências que respaldam a Bíblia e 100 orações registradas na Escritura, além da transmissão semanal de cada lição bíblica a ser estudada no domingo seguinte, com subsídios que ajudam os professores diante de suas classes. São lições da revista editada pela CPAD e estudada em nossas Assembleias de Deus e em outras denominações. Portanto, além também dos Reels, dos Shorts, onde em 1 minuto, de forma sucinta, eu busco responder a perguntas que me são feitas. Como eu costumo dizer, usando uma hipérbole, temos aí mais de 1000 razões para você se inscrever, comentar, curtir e ativar o sininho para receber as notificações. Hoje eu tenho um livro que eu considero especialíssimo. Ele foi lançado na esteira da pandemia, naquela época em que ficamos todos vivendo um período de confinamento. Foi lançado no ano de 2021, ou seja, em plena pandemia. Naquele período, fomos aconselhados a ficar em casa, somente os serviços essenciais tinham o direito de ter os seus funcionários do trabalho e também cumprindo normas de distanciamento, uso de álcool em gel e coisas do gênero. E muitas igrejas também foram incluídas nesse tipo de situação. Muitas igrejas ficaram fechadas. Houve casos em que municípios também consideraram as igrejas essenciais, elas puderam abrir os seus templos, mas tinham de cumprir aquelas exigências de distanciamento e também da quantidade de pessoas que podiam participar do culto e evitando que as pessoas idosas ou com comorbidades participassem das reuniões. Então a pandemia gerou um quadro muito descompensador quanto à assistência presencial. Grande parte das igrejas passaram a transmitir os seus cultos online. Claro que isso foi um ganho, porque ainda hoje nós temos acesso a esses cultos online e isso facilitou a vida de muita gente, principalmente das pessoas idosas que não podiam participar dos cultos das pessoas com comorbidade. Por outro lado, também isso gerou uma outra anomalia, porque outras pessoas com medo, outras pessoas que já não tinham, digamos, aquela
força, aquela disposição para comparecer aos cultos físicos, elas se aproveitaram da situação para assistir os cultos online e muitas delas não voltaram à igreja. Muitas delas continuam ainda hoje a assistir os cultos online e a engrossar a fila daquele segmento que chamamos de desigrejados. Então, o livro de hoje tem como público-alvo esse grupo, esse segmento, e também tem como público-alvo a liderança cristã em geral. É um livro que vem com muitos endossos, eu poderia citar aqui vários nomes, mas para citar uns e não citar outros, eu prefiro deixar de citá-los. Muitos endossos. É um livro com 176 páginas, portanto não é um livro tão grande em relação à quantidade de páginas, não é um livro volumoso, e foi lançado pela editora Fiel, em parceria com a Coalizão para o Evangelho. O livro tem por título Igreja é Essencial. O subtítulo, Redescobrindo a Importância do Corpo de Cristo. Os seus autores são Colin Hansen e Jonathan Leeman. E o prefácio é do conhecido teólogo Jonas Madureira. Como eu disse, o livro vem endossado por vários pastores e líderes cristãos. E eu vou simplesmente aqui ler os capítulos, ou seja, os títulos dos capítulos, para você ter uma ideia do escopo, ou seja, da abrangência da obra com essa finalidade, ou seja, a finalidade de mostrar que a igreja é essencial e levar os crentes a redescobrir, principalmente esses que durante a pandemia ficaram em casa, claro, em razão das exigências sanitárias, mas depois da pandemia, mesmo tendo condições de ir à igreja física, presencial, preferiram continuar assistindo os cultos online. Então, quais são os títulos dos capítulos? O que é uma igreja? Quero ressaltar que todos os títulos desta obra são formulados na forma de perguntas e no decorrer da exposição, então, a pergunta que em cima, a pergunta que dá título ao capítulo é respondida. Então, primeiro capítulo, o que é uma igreja? Segundo capítulo, quem pode pertencer a uma igreja? Terceiro capítulo, precisamos realmente nos reunir? Em outras palavras, a reunião comunitária é biblicamente necessária? Por que a pregação e o ensino são centrais? E quando se fala aqui que são centrais, quer dizer centrais no culto comunitário. Capítulo de número 5. Fazer parte é realmente necessário? Ou, acrescentando aqui, igreja. Fazer parte da igreja, ou estar presente, ou participar presencialmente dos cultos comunitários é necessário? Capítulo de número 6. A disciplina da igreja é realmente amorosa? E aqui é uma questão bastante séria, porque uma das alegações que se faz para deixar a igreja e se tornar um desigrejados seria a falta de atenção, seria a falta de diálogo, a falta de interação, a falta de amor para com os crentes. E essas situações ocorrem principalmente em mega igrejas, nas quais as pessoas
são uma multidão, praticamente pessoas desconhecidas, muitas delas. Então essa questão ela tem muito a ver com as chamadas mega-igrejas, e nós temos então essa pergunta: a disciplina da igreja é realmente amorosa? Número 7, sétimo capítulo, como amar membros que são diferentes. Interessante esse ponto, porque a igreja é constituída de diferentes. E tem aqui um aspecto singular, porque a igreja é a única comunidade no mundo que consegue igualar os diferentes. Os partidos tentam, as organizações sociais tentam, mas só a igreja iguala os diferentes, porque na igreja, deveria ser assim na prática, não há diferença entre um general e um profissional que recolhe o lixo. Ambos são iguais perante Deus e na igreja são tratados como iguais porque são servos de Cristo. Mas aí vem a pergunta no capítulo 7. Como amar membros que são diferentes? Capítulo de número 8, uma outra pergunta. Como amar os de fora, ou seja, aqueles que não fazem parte da comunidade? São amigos, gostam, apreciam e às vezes nem têm tanto interesse. Como amá-los? Como atraí-los a Cristo e, por consequência, como atraí-los para a igreja? E a última pergunta, o último capítulo, quem lidera? É uma grande questão. Quem são os líderes da igreja? Claro que Deus pôs na igreja líderes. Então, nesse capítulo se discute, é o capítulo 9, quem lidera. E por último, temos a conclusão muito interessante. Preste bem atenção. Não a igreja que você deseja. Essa você não vai encontrar, porque nós não temos uma igreja perfeita. Todas as igrejas, por mais que elas sejam bíblicas, por mais que elas sejam fundamentadas na grande tradição cristã, essas igrejas serão imperfeitas porque elas se constituem de pessoas imperfeitas. Então a conclusão diz: não a igreja que você deseja, mas algo melhor. Eu sei que você está curioso para ver a capa deste livro e eu vou ter o prazer de lhe mostrar agora. Aqui está a capa do livro. Igreja é essencial, redescobrindo a importância do corpo de Cristo. E na contracapa temos aqui uma mensagem interessante. Atualmente, igrejas enfrentam uma série de questões difíceis, porque o livro foi lançado na época da pandemia, polarização política e muito mais. Talvez você se pergunte se vale a pena se comprometer com uma comunidade local. Não é menos problemático acompanhar o culto online? Ou seja, não é mais fácil? Os problemas são menores? Igreja é essencial nos leva a redescobrir que a igreja é mais do que apenas uma transmissão ao vivo. Ela é uma comunhão essencial do povo de Deus, promovendo a missão de Deus. E eu vou mostrar aqui a contracapa também. Como eu disse, nós temos muitos endossos na parte interna do livro, mas aqui na parte externa nós temos o endosso de Augustus Nicodemos e o endosso de Renato Vargens. Eu recomendo vivamente que você adquira esta obra. Você pode encontrá-la na Editora Fiel, no site da Editora Fiel, e também você pode encontrá-la nas livrarias. Ou seja, não é tão complicado, ou até em outros sites que distribuem livros. Você pode buscar esses sites e
provavelmente você vai encontrar essa obra. Mas certamente, com certeza, no site da Editora Fiel, você há de encontrá-la. E eu me empenho, eu recomendo, eu, de forma animada, lhe estimulo a adquirir esta obra. Igreja é essencial, redescobrindo a importância do corpo de Cristo. Para terminar, repetindo aquele lembrete tradicional, inscrevam-se no canal, curtam, comentem até para dar tráfego ao vídeo e ativem o sininho para receber as notificações e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.